Garro fora por um mês e o azar do técnico Dorival Júnior. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui. Aliás, chegou bastante gente depois do último vídeo. Sejam bem-vindos. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do Corinthians tem um pouco mais de um ano pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui me aventurando também no YouTube. Não repara, o canal está só começando, ainda sem cenário fixo. Te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like, só apertar o botão do joinha. Se tiver gostado muito e entender que faz sentido, manda para alguém, que ajuda bastante. Estamos a 0 dias sem atualizar o departamento médico do Corinthians. A baixa da vez foi Rodrigo Garro, ele que já tinha sido cortado no aquecimento, no pré-jogo do último sábado, partida do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense por conta de dores na panturrilha direita. Voltando para São Paulo, passou por exames de imagem e esses exames constataram uma lesão de grau 2 na região. O Corinthians não estipula um prazo médio para retorno dos jogadores, mas a gente, conversando com especialistas, claro, pode calcular mais ou menos grau 2, um período de 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 a 2 meses, sem que o técnico Dorival Júnior possa contar com o Rodrigo Garro. É bom falar que o Garro já seria reserva na partida contra o Fluminense. O Dorival mesmo explica na coletiva depois, né, que o Garro ia passar por um período de ser um pouco mais preservado em algumas partidas em decorrência do joelho dele. Já trouxemos aqui, acho que no segundo vídeo do canal, o próprio Garro falando que não consegue ter longas sequências, né, jogar 3 jogos seguidos, por exemplo, sem sentir dores. Então o Corinthians ia se dar ao luxo de conseguir deixar um dos seus principais jogadores no banco de reservas, ia começar fazendo isso agora no Campeonato Brasileiro, né, contra o Fluminense, mas aí ele sente um outro problema que nada tem a ver com a tendinopatia patelar no joelho direito. Foi uma panturrilha que agora vai deixar o jogador por algum tempo fora dos gramados. O Garro já começou o tratamento com a fisioterapia do clube, a ver como vai ser a evolução e em quanto tempo o Dorival pode voltar a contar com ele. Ponto positivo, a Copa do Brasil é só daqui a 3 meses, é só em dezembro. Então, pensando na semifinal do mata-mata, muito provavelmente o Garro não só vai estar de volta, como vai estar 100%, vai estar muito bem fisicamente, né? Porque pensa, não vai estar nem forçando o joelho e vai estar recuperado da panturrilha. Ponto negativo, Dorival não tem um substituto para o Garro para o Campeonato Brasileiro. E isso realmente é bastante preocupante. Aliás, se a gente for pensar, já faz um tempo que o assunto não ter, o ponto não ter um substituto para o Garro, ele é latente no Corinthians, né? Mesmo quando tinha o Igor Coronado, já se falava sobre ter mais um cara com essas mesmas características, um cara que fosse realmente um armador, uma mente mais pensante. Não tem essa pessoa no elenco do Corinthians. Quando o Coronado tava, já se falava isso porque, pô, o reserva do Garro também é um cara que sente bastante no aspecto físico, que volta e meia vira desfalque. Aí tu tem uma temporada na qual o Garro perde boa parte dela em função de um tratamento de tendinopatia patelar, eventualmente jogar em gramados sintéticos, que dá uma gravada nisso. Tem viagem para a Espanha. Ele vem de uma temporada que ele já tinha meio que jogado no sacrifício por conta da tendinopatia. E ainda assim o clube não consegue ter esse substituto. Eu sei que o Transferban agora atrapalhou. O Coronado saiu em julho, né? Mas ainda assim, esse problema ele já é de meses atrás. Por exemplo, no começo da temporada, quando o Corinthians traz o Andileri, entendendo que só o Andileri bastava para compor aquele elenco àquela altura do ano, eu acho que sim, um outro meio armador poderia ter chegado, pensando que, pô, temos o Garro, que vem de uma temporada desgastante, a gente não sabe como vai ser o 2025 dele, temos o Coronado, que volta e meia sofre também com problemas físicos, longas sequências, e até não estava conseguindo dar excelentes respostas quando precisava utilizar ele, né, ali especialmente no começo do Campeonato Paulista, então contrata um terceiro nome, assim, né? Até alguém menos badalado, investe menos, mas para ter em termos de característica à disposição. Isso não foi feito, claro, agora nessa janela teve ainda o agravante do transfer ban, então o fato que
um mês, mas pode ser 2 meses sem Rodrigo Garro, sem ter essa peça exatamente com as mesmas características à disposição do técnico Dorival Júnior. Pensando no domingo contra o Sport, o Dorival não vai contar com o Garro. Tem o retorno do Bidon, que cumpriu suspensão automática no sábado contra o Fluminense, volta a ficar à disposição. Ranielli começou a transição física na semana passada, agora vamos entender como vai ser a evolução dele para ver se ele já vai ter condições de pelo menos ser relacionado, começar no banco de reservas que seja. Tem ainda o Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo ainda pela seleção da Venezuela, no jogo contra a Colômbia também, entender qual vai ser a evolução. E eu falo assim, o entender, porque a gente precisa apurar, porque o Corinthians, como eu já disse em outros vídeos, ele não estipula o prazo para o jogador voltar. Então a gente vai percebendo a evolução de treinamento e tal, para mais ou menos conjecturar se, putz, dá para ficar à disposição contra o Sport, dá para começar num banco de reservas. E ainda falando de meio de campo, tem o Charles, que ficou fora do jogo contra o Fluminense por conta de dores no joelho. Vamos entender também no decorrer dessa semana se foi algo pontual, isolado ali, ou se ele vai precisar de um pouco mais de tempo sem ser utilizado, nem mesmo ficando à disposição do banco de reservas. E ainda tem o Memphis que teve um edema no posterior da coxa direita, né? Saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, por isso ficou fora da partida contra o Fluminense. Teoricamente, edema é uma coisa mais simples de tratar. E o cara pode ficar à disposição com um intervalo de uma semana. Pensa que ele teve esse edema constatado na quinta. Então, o jogo do Sport é no domingo, ele poderia ficar à disposição. Tem que entender como está sendo a evolução dele. O Corinthians folgou domingo, folgou segunda, se reapresenta nessa terça. Então, a partir do trabalho executado nessa terça-feira, a gente já consegue ter uma margem, assim, um entendimento melhor de qual a situação real de cada atleta, pensando nessa semana cheia que o Dorival vai ter mais uma vez para treinamento. Não sei se vocês viram matéria da ESPN sobre o Memphis, que ele teria ficado incomodado com a logística do Corinthians pós-data FIFA. Memphis joga no domingo passado contra a Lituânia, vem para o Brasil, pega um voo ali de 11 horas, joga no domingo, volta para o Brasil na segunda-feira, treina normalmente na terça-feira e na quarta-feira começa como titular contra o Atlético Paranaense, sente essa perna mais pesada, né, que já seria o edema, é substituído ainda no primeiro tempo e isso teria causado um mal-estar do jogador com o departamento de futebol, porque ele entendia que poderia ter sido poupado do jogo contra o Atlético Paranaense, por conta da logística e também pelo Corinthians já ter uma vantagem construída, já que tinha vencido por 1-0 em Curitiba. Eu tenho as minhas dúvidas, assim, porque, primeiro, um atleta que volta de uma data FIFA e já tem um jogo assim importante, né, batendo a porta, ele passa por exames clínicos, né, testes físicos. E eu imagino que esses testes físicos, eles tenham indicado que o Memphis tinha condição de ir para campo. E só por isso ele foi. Não imagino que não tenha acontecido nada, ele só tenha treinado bem e vai lá ser titular. Então, penso eu, tendo a comissão técnica a informação de que ele tem condições físicas de ir para o jogo, eu mandaria ele para o jogo. Porque o Corinthians tinha uma vantagem, é verdade, mas não era uma vantagem, uma gorduraça, era uma vantagenzinha. Não podia correr o risco de botar tudo a perder. E tu tendo os principais jogadores à disposição, tinha que começar com ele. Penso eu. Mas eu também entendo o Memphis, porque ele fala que a sensação dele quando ele entra em campo às 9h30 da noite da quarta, por conta do fuso, né, é de que ele estava entrando em campo às 13h30 da manhã. Então, claro, tudo isso. É o único jogador que tem essa questão mais gritante do fuso, de fato. Ele era o que chegava mais cedo, mas ele era o que tinha a necessidade de se readaptar ao horário do Brasil, enfim. Então, matéria que a ESPN trouxe. E depois, ainda para a cereja do bolo, Memphis foi comemorar 1 ano dele de Corinthians, e em alguma das fotos, que ele postou várias, ele postou uma foto com o preparador físico da antiga comissão técnica, o Diego Pereira, que trabalhava com o Ramon e com o Emiliano, e ele escreveu alguma coisa como "você faz falta, amigo" e tal. Então isso também gerou um mal-estar, um climão no Corinthians, de acordo com a ESPN, justamente porque
Ele ficou incomodado de ter ido para o jogo, ele foi para o jogo, saiu machucado do jogo, então tudo isso o incomodou. E se ele usa uma foto de um antigo preparador físico, expõe também esse departamento do Corinthians. Faz sentido? O que vocês acham? O Memphis está certo? Claro que hoje é mais fácil o torcedor falar, eu também não teria usado o Memphis, porque hoje o torcedor está tranquilo porque conseguiu a classificação. Mas antes do jogo, eu tenho certeza que a maioria de vocês teria optado sim por ir com o Memphis, se assim ele tivesse condições de jogar, de estar em campo e tudo mais. Terça-feira, então, hoje o Corinthians se reapresenta, imagino que treine terça, quarta, quinta, sexta, sábado, olha, uma semana cheiona, para domingo jogar contra o Sport fora de casa. Eu tô fazendo uma cronologia aqui de todas as lesões com as quais o Dorival Júnior teve que lidar desde que chegou ao clube em abril, porque olha o que esse homem tá com azar e esse departamento médico tá movimentado, é uma coisa de louco. Chegou até aqui, não tá inscrito no canal, te inscreve, se curtiu o vídeo, deixa o teu like, só apertar aqui o botão do joinha. Se curtiu muito e entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Beijo, tchau, tchau.